Do Jornal Público, este é o P24. Eu sou o Ruben Martins. Hoje, o caso de corrupção que atingiu em força o seio do PSOE, o Partido Socialista Espanhol. Viva! Um turbilhão político de consequências ainda por determinar está a marcar a atualidade em Espanha. Escutas envolvendo altos quadros do Partido Socialista Operário Espanhol mostram um esquema de corrupção e a utilização de linguagem que desrespeita as mulheres, com pagamentos a prostitutas, inclusive. Isto é totalmente o oposto do discurso público que os socialistas espanhóis têm. Ouvimos um excerto da conversa de José Luís Ábalos, o então ministro com a pasta dos transportes, e o então assessor Koldo García. Vienen estas, claro, hay que buscar un sitio. Mira, si vienen de aquí ya sabes quién va a venir, desde luego lo tengo claro. Si vienen de aquí tienes a la Indana, ¿cómo es? Ariana, que está bien, ya está perfecta. Y la colombiana, Y la colombiana no. que la otra esto. No, sí que quiere, la otra también, pero da porque cambiarás tú. Pero a ti te gusta más Ariana. Pues la que tú quieras. O Ariana y Carlota, toma por culo. Neste áudio que vamos ouvir agora, Koldo pede um emprego para uma mulher que se vai mudar para Valência. Este pedido é feito ao secretário do PSOE, Santos Cerdán. Nicoleta, ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar, hay que... Ella, la pobre, está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro. Vale, se va a comprar una casa y además. ¿Hay alguna fórmula, no se lo he pedido a José, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo allá en Valencia? A divulgação destes áudios fez tremer o líder do governo de Espanha, Pedro Sánchez, que pediu desculpas publicamente e mexeu na estrutura interna do partido. Mas a oposição pede que o socialista se demita. E os parceiros que sustentam o executivo também não ficaram nada satisfeitos com as respostas do líder do governo. Para percebermos o que se passa em Espanha, trago hoje para a conversa neste P24 a jornalista da secção Mundo, Inês Chaíça. Viva, Inês! Olá. Inês, vamos falar desta crise no PSOE e o que eu te pergunto é o que é que sabemos ao certo sobre esta denúncia de corrupção, o que é que se está a passar no seio do Partido Socialista Espanhol? Então, isto é uma grande telenovela. Eu vou tentar resumir ao máximo e de forma a que toda a gente consiga entender. No fundo, o que aconteceu foi que Santos Cerdán, que é o número 3 do partido, pelo menos era, e um dos homens da confiança de Pedro Sánchez, pelo menos era, está agora a ser formalmente investigado por indícios de corrupção. A notícia soube-se oficialmente na sexta-feira, que foi quando saiu o tal relatório da UCO, que é a Unidade da Guarda Civil especializada em corrupção, mas alguns meios de comunicação já tinham tido acesso a esse relatório e já tinham revelado algumas das conclusões na quinta-feira. Esse relatório encontrou indícios de que Santos Cerdán teria recebido comissões em troca da adjudicação de obras públicas e falam em valores que rondam, por exemplo, os 620 mil euros. Ele foi apanhado na mesma teia que José Luís Ábalos, que era o antigo ministro dos Transportes, e Koldo García, que era o seu antigo assessor, e estes dois já estavam a ser investigados antes por corrupção. A novidade aqui é que Santos Cerdán também estava nesse grupo. Já agora, Santos Cerdán não tinha cargos governativos. Não tinha cargos no governo, só tinha cargos no PSOE. Portanto, isto acaba por ser um caso dentro do partido que está no poder, que afeta também, lá está, o governo, mas é apenas por ser o partido que está no poder. E Santos Cerdán, especificamente, ele estaria não só ao corrente do plano, como estaria também envolvido. E esse plano, que a mim pessoalmente chocou-me, não só envolveria comissões ilícitas por concursos públicos manipulados, mas também uso de fundos públicos para fins privados. E esta última parte, especialmente a parte em que também incluía prostitutas, está a ser dissecada em Espanha, porque lá está, também envolve muitas questões de machismo. As conversas que entretanto foram difundidas também eram super machistas. Já agora queres especificar essa parte das prostitutas e das conversas assim por alto? Sim, eles basicamente foram apanhados em várias conversas em que iam, como dizer, avaliando as mulheres consoante os seus atributos físicos, e era mesmo uma conversa de balneário masculino, de
aquela ali é muito, muito melhor para ti, ou os meus olhos estão só na outra. Pronto, eles nunca nomeiam, aliás, eles nomeiam as pessoas pelos nomes, mas acabam por não descrevê-las assim com tanto pormenor, mas só o facto de termos tido acesso a estas conversas e delas serem tão cruas do estilo, eles nunca acharam que iam ser gravadas e que estas gravações depois iam ser a público. Acho que é isso que está a chocar, e também está a chocar muita gente, muitas mulheres dentro do próprio partido. Num partido que se diz feminista e que tem um histórico nessa direção, e cujos membros do partido têm um discurso público totalmente contrário ao que ouvimos nestes áudios. Vou-te perguntar, Inês Chaíça, como é que o Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, geriu tudo o que aconteceu e até que ponto é que ele está altamente fragilizado nesta fase? Sim, é um facto. Ele ficou bastante fragilizado com este caso todo. Aparentemente, ele não sabia o que estava a acontecer, o que não está a ser muito credível para a oposição, honestamente. E ele manteve a confiança em Santos Serdã até o último momento, até não dar mesmo mais. Portanto, o que aconteceu aqui foi que na sexta-feira, quando ele soube e teve a certeza que Santos Serdã estava implicado, ou pelo menos havia indícios, ele falou ao país, pediu desculpa, anunciou que ia mexer na direção do partido e que ia pedir uma auditoria externa às contas do partido, mas traçou logo as linhas vermelhas, disse que não se ia demitir e não ia antecipar eleições, porque entendia que isto é um caso do partido, não é um caso do governo. Nesta comunicação ao país, ele estava super cabisbaixo, pediu desculpas umas 7 ou 8 vezes, mostrou-se mesmo arrependido. Num segundo momento, já foi no início desta semana, falou novamente ao país, aí já na sequência de uma reunião da cúpula do partido. Já tinha uma postura mais confiante e recusou-se a acabar com a estabilidade do país para pôr o governo nas mãos da oposição. Isto porquê? Porque neste momento fala-se muito da possibilidade do Partido Popular, PP, e o Vox se juntarem para tentarem chegar ao poder. E aqui o PSOE assume-se ainda como uma alternativa melhor do que ter a extrema-direita no poder. Portanto, a incerteza dentro do partido continua, porque neste preciso momento não se sabe se haverá mais escutas, se haverá mais pessoas implicadas, nem o que poderão ter dito, nem o que é que isso poderá trazer ainda mais para o partido. Mas, por tudo isto que já está a acontecer, os mídias estão-lhe a chamar um dos momentos mais difíceis do governo nos últimos 7 anos e uma situação política muito difícil de controlar. Apesar de ser um problema dos socialistas, isto pode não só contaminar o governo, mas também os parceiros de coligação e a esquerda como um todo, porque eles fizeram do combate à corrupção a sua bandeira durante tanto tempo. Achou-se que a esquerda podia ser até certo ponto imune, mas aparentemente não. E isto tudo acabou a criar, obviamente, um buraco de credibilidade do próprio partido, e antecipam-se consequências muito negativas nas próximas eleições, que estão todas agendadas para 2027, tanto as legislativas, as regionais e as municipais. Portanto, até agora é muito difícil de prever o que é que pode acontecer, porque vai depender também muito da forma como o próprio partido vai reagir e o que é que ainda se pode vir a conhecer no âmbito desta investigação. Pedro Sánchez está longe de ter uma maioria no Congresso, tem muitos partidos regionais que vão dando suporte e que preferem um governo liderado pelo Partido Socialista a um governo liderado pela direita ou pela direita com a extrema-direita. E por isso o que te pergunto é que estratégia é que a oposição, nomeadamente o PP e o Vox, têm tomado para lidar com este caso, uma vez que se falou na possibilidade de moção de censura que o PP já rejeitou porque lhe faltam meia dúzia de votos. Que estratégia é que a oposição tem tomado, Inês? Esta situação, obviamente, está a ser 100% aproveitada pela oposição, que atacou com tudo o que tinha, logo desde o primeiro momento. O PP, por exemplo, foi dos primeiros, porque ao longo dos últimos dias tem estado sempre a repetir a mesma mensagem, que é da necessidade de Sánchez se demitir. O líder do PP, Feijóo, chegou mesmo a dizer esta terça-feira no Congresso, e esta sessão foi particularmente tensa porque foi quase na sequência daquilo que se tinha conhecido e foi das primeiras. E ele disse que Sánchez estava profundamente preso numa trama de corrupção, e estou a citar, e que não convoca eleições porque sabe que as ia perder. E Santiago Abascal, do Vox, foi muito mais contundente, mas também com um nível de diálogo e de comunicação um bocadinho mais baixo, disse especificamente, e passo a citar, que os espanhóis pagam impostos elevados para que alguns os gastem em
prostitutas. Não usou esta palavra. E pronto, já antes os dois tinham assinado com a possibilidade de uma moção de censura e a resposta do PSOE foi: avancem. Estão numa atitude completa de desafio, mas tudo isto ganha contornos um bocadinho mais graves, porque vale a pena lembrar que o PSOE chegou ao poder graças à corrupção do anterior governo PP, isto já quase há 10 anos, e diziam na altura que não aceitavam outra saída que não a da demissão de Mariano Rajoy, então chefe do Executivo. Chegaram a dizer que o presidente do governo tem de ser uma pessoa decente e que ele não era. Isto foi Pedro Sánchez que disse. E agora o que pode vir a acontecer é que ele pode de facto vir a perder o poder por um motivo muito parecido. Havendo essa tentativa por parte da extrema-direita de colar o PSOE ao PP nesse aspecto da corrupção, pode ser o Vox o grande beneficiado desta crise política? Ou seja, podemos vir a ter umas eleições em que o Vox se vai assumir ou como vencedor ou como muito próximo disso? Ou é cedo ainda? Ainda é cedo, porque para todos os efeitos ainda faltam praticamente 2 anos para as eleições e o PSOE ainda pode tentar limpar a sua imagem e pode vir a consegui-lo mais ou menos se tomar medidas drásticas. Hoje estava a ler um artigo do El País em que eles falam com alguns assessores de comunicação política e eles dizem que a primeira resposta, que foi a de reestruturar ali a direção do partido, foi uma resposta suficiente, ou que poderá ser entendida como suficiente dada a gravidade da situação, desde que não haja mais ninguém implicado. Portanto, acho que ainda, para mim pessoalmente, não me sinto à vontade para fazer grandes leituras. Acho que é muito difícil ainda antecipar, mas tendo em conta também o clima político europeu, honestamente não me choca que o Vox consiga retirar dividendos políticos desta crise. Obrigado, Inês. Obrigada. E deixo-lhe uma sugestão no fecho deste P24. O P2, o nosso suplemento de domingo para grandes leituras, apresenta dados inéditos sobre a Comissão de Investigação à Atuação da PIDE-DGS em Moçambique. Esta comissão passou despercebida até agora, era desconhecida do grande público, mas um trabalho de investigação da jornalista Maria José Oliveira vai revelar a tortura e a violência extrema feita pelos portugueses aos presos políticos em Moçambique. Também teremos um podcast dedicado a esta investigação, começa já na próxima terça-feira e chama-se PIDE-DGS em Moçambique, a descoberta das provas da violência e do terror. Está muito brevemente nas plataformas habituais. Eu ficarei à sua espera, como sempre. Aproveite o bom tempo, que este fim de semana se faz sentir um pouco por todo o país. Eu sou o Ruben Martins. Um abraço, aquele abraço e até segunda. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.